Suzano. O pessoal de Suzano me convidou para pregar, para dar uma palestra, mas eles foram muito espertos comigo. Primeiro eles me convidaram, acertaram o dia, o horário, depois eles falaram o tema. Porque se tivesse falado o tema antes, eu teria fugido. No entanto, eu me preparei, busquei apresentar a posição bíblica quanto a essa controvérsia, machismo e feminismo. E eu comecei a me dar conta que as coisas não são tão difíceis assim. O que complica, quem complica somos nós. Mas a palavra de Deus é clara, quanto o papel do homem, quanto o papel da mulher. Nós vamos falar sobre este assunto, na graça de Deus, na capacitação do Espírito, para que saiamos daqui edificados, cientes também do nosso papel quanto homens e mulheres, a fim de desempenharmos este papel para a honra e glória do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 150. Salmo 150. A palavra do Senhor nos diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Atendendo o chamado do salmista, vamos ficar em pé e louvar ao Senhor com o número 14. Louvar ao Senhor com o hino de número 14. Louvor. Assim que passar. Os irmãos têm os hinários aí, não é? Os bancos. Todos acharam? Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz. Peraí. Sim, Valmir? Nós vamos colocar, peraí. Ah, tá ok. Nós esperamos. É melhora, né? Mas já estava bom, já. É que nós estávamos abrindo aqui. Tá ok, sem problema. Obrigado. Eu esqueço que nós temos um estúdio profissional. Acabei me adiantando. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre exaltado. Louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deus dos bênçãos por Jesus, rede, ao Senhor glorificar, vossos salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus
Santo, exaltemos com fervor, hoje, tribuemos todos nós, hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Sem querer, eu escolhi um hino para nós cantarmos quando nós estamos atrasados, né? Porque ele é bem rápido. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos que passam despercebidos, pelas coisas grandes e pequenas, ó Pai. Tudo isso que temos é pela Tua graça e pela Tua misericórdia, a causa de nós não sermos consumidos. Ó Deus, nós te pedimos agora humildemente que o Senhor abra as nossas mentes e corações para que possamos entender mais da Tua palavra e que ao entendê-la possamos colocá-la em prática para a glória e honra do Teu santo nome. Esteja conosco, Pai, e nos dê momentos agradáveis de comunhão e de aprendizado debaixo das Tuas mãos. Nós oramos pedindo todas estas coisas, confiando tão somente no nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem assentar? Machismo e feminismo. O que a Bíblia diz a respeito? Quando você vê esses dois termos, o que você pensa? O que vem à sua mente? Complexo? Conflitos, briguinhas, o quê? Surgem alguns exemplos, alguns episódios? A palavra de Deus não coloca isso, né? Como machismo feminino. Coloca coisa assim, cada um no seu papel, né? Como Deus determinou. É uma coisa muito simples e fácil, aparentemente, de entender, né? Mas hoje a gente nós não cumprimos o nosso papel direitinho, né? Então, o presbítero Aldo entende que é um problema da nossa época, né? Será que em outras épocas não existiam esses conflitos de gênero? Esses conflitos entre homens e mulheres? Sempre existiu, não é? Sempre existiu alguns conflitos. Hoje em dia não existe nem machismo nem feminismo. Não existe? Segundo uma lei aí de uma senhora deputada, já passou pelo Congresso, já foi. Não pode que, por exemplo, na escola não tem nem homem nem mulher, tudo é criança. Ah, sim, a questão da ideologia de gênero, né? De gênero. É uma suposta solução para a desigualdade dos sexos. Você considerar homens e mulheres iguais e desconsiderar as suas diferenças desde do nascimento, né? A ideia de que a sexualidade é uma construção social e que ninguém nasce homem nem mulher. E alguns ainda optam de mudar os termos que indica feminino e masculino, A ou O, por X. Troca-se e coloca o X, para dizer que a pessoa ela não tem sexo. Isso é uma construção social, cultural. É interessante, no entanto, que as mesmas pessoas que dizem que a sexualidade é neutra são as mesmas que afirmam que a pessoa nasce homossexual. É conflitante, contraditório. Porque ao mesmo tempo que eles dizem ninguém nasce homem nem mulher, eles dizem que nasce homossexual. E essa discussão ela tem ganhado espaço no Brasil, no mundo. Eu não vou citar alguns outros exemplos para me ater só a esta questão. Mas tem foram levantadas muitas questões na Europa
E nos países europeus, essa ideologia de gênero, ela tem caído. Ela tem caído. Um dos países em que há mais igualdade entre gêneros, entre homem e mulher, é a Dinamarca, se eu não me engano. E naquele país foi constatado que, embora a mulher tivesse a oportunidade de escolher entre ser motorista de caminhão e ser uma administradora, a maioria sempre desempenha cargos de administração. Os trabalhos mais sujos, mais braçais, ficam para os homens. Isso é normal, isso é natural. Não é a sociedade que está empurrando tanto homens para ou mulheres para determinadas funções. Isso acontece naturalmente. Quando se fala de machismo e feminismo, há quem pense naquelas discussões que começam já com a garotada, com as crianças. Vocês lembram desses dois personagens? Quem são? Isso mesmo. A Luluzinha e o Bolinha. É aquela época em que, até hoje se usa o termo, né? Olha, fulano é do clube do Bolinha. Olha o clube da Luluzinha. E eram dois personagens que eles brigavam, discutiam e tinham mesmo essa rivalidade. O terapeuta Flávio de Covatti, ele afirma que essa diferença, essa discussão do menino e da menina na infância é saudável. Ele fala, preste atenção, as crianças sempre brigam, porque eles são diferentes. Os meninos brigam com as meninas, mas daí cresce também o interesse. Interessante, né? Que o interesse com o diferente também faz com que a sexualidade seja construída. Daí você pensa em algumas afirmações. Não vai dar para ler aqui, mas eu vou ler. Primeiro, Bolinha. Mulher gosta de carinho, vestido carinho, sapato carinho. Já disseram que isso deu uma briga, né? Já ouviram essa, né? Por outro lado, a Luluzinha também vai responder. O homem é o rascunho e a mulher é a experiência bem-sucedida. Por isso o homem veio primeiro. Já ouviram isso? Outras frases. Toda mulher precisa de terapia. Já ouviram, né? Outra frase machista. Eu não vou nem continuar porque as mulheres estão olhando feio para mim aqui. Mas, por sua vez, as mulheres também têm frases machistas. Por exemplo, o homem é um pão, pão de forma, chato, quadrado, miolo mole e fácil de dobrar. E por aí vai. São afirmações machistas e feministas. Na maioria das vezes acaba em brincadeira, outras pessoas se ofendem, tanto de um lado quanto do outro. No entanto, o machismo e feminismo ele não se limita a essas questões. Como nós poderíamos definir machismo? Machismo é a ideologia que defende a supervalorização do homem a despeito da mulher. É a ideia de que o homem é superior à mulher, ou a atitude baseada na não aceitação da igualdade de direitos. Não, a mulher não tem direito a isso. O homem é superior à mulher quanto a isso. E feminismo? Feminismo, na gênese, ou seja, na origem deste movimento, poderíamos entendê-lo como um sistema dos que propunham a igualdade dos direitos da mulher e do homem. Atualmente, no entanto, o feminismo ele se distanciou consideravelmente de sua proposta inicial. Então, o feminismo é mais uma reação ao machismo. E na sua gênese, as feministas definiam direitos legítimos, que deveriam ser defendidos mesmo. Com o passar do tempo, hoje se fala da terceira onda do feminismo. O que é a terceira onda do feminismo? Com o passar do tempo, esse movimento feminista ele vai mudando. Tem a primeira onda, a segunda onda já muda um pouco, e tem a terceira onda, que é o que nós estamos vivendo. Esse feminismo da terceira onda, ele está muito ligado às posições marxistas. Então, a sua base, os seus pressupostos, são pressupostos materialistas e antibíblicos. O feminismo da terceira onda, ele vai olhar para a Bíblia e vai dizer: a Bíblia é uma construção cultural usada pelo patriarcado para diminuir e desvalorizar a mulher. Então repare que isso
Mudou muito com o passar do tempo. Quanto ao machismo, nos anos 60, 70, era comum propagandas como essa. Dá para enxergar mais ou menos? O que está acontecendo aí? Tem uma mulher aí com uma cara... Não, é lógico que não é errado a mulher servir o homem na cama e o homem fazer isso. Mas fazer isso com a mulher também. Mas a imagem é muito ofensiva para os dias de hoje. Naquela época até passava. Mas o que está acontecendo aí? O que você está vendo? O homem está com aquela cara de folgado, né? Com os braços atrás da cabeça. Eu sou dono de tudo. E a mulher com a cara bem de serviçal, né? Isso era uma propaganda. Era uma propaganda, acho que dos anos 70. A ideia de que, olha, compre tal produto que você vai ser o rei de casa. O rei da casa. Então essa era uma propaganda machista. Não é? O tempo de Amélia. O tempo de Amélia. Alguns exemplos de machismo. Primeiro, o marido... tá difícil de ler aqui, de ler lá, não? Eu vou ler aqui para vocês. Vocês fingem que estão vendo lá, tá bom? Só para não deixar eu triste. Primeiro, alguns exemplos culturais de machismo. Um marido hindu considera-se senhor e mestre de sua esposa, que deve sempre servi-lo solicitamente. Um exemplo de machismo que você vê na cultura, na religião hindu. Segundo, na Surata 4, capítulo 4 do Corão, intitulada As Mulheres, os homens têm autoridade sobre as mulheres. É o que está escrito lá. A afirmação desse versículo no Corão é: os homens têm autoridade sobre as mulheres, porque Alá os fez superiores a elas. Quanto àquelas de quem você teme desobediência, admoeste-as, envie-as para camas separadas e bata nelas. Esse é um versículo do Alcorão. Você sabe que a lei islâmica permite que um homem tenha mais de uma mulher. Então, se você teme que a sua mulher será desobediente, o que você faz? Não deixe elas irem para as camas juntas. Vai para a solitária. Para um quarto, sozinha. E aí repreende ela. E bata nelas. Porque Alá fez os homens superiores às mulheres. Isso está lá na Surata, se você quiser conferir. No capítulo 4. No capítulo que tem o título como As Mulheres. Quer falar, Daniel? Existe até um instrumento que eles usam no baladeiro de fato. É estilo de uma régua, eu acho. Eles usam para dar no coxa quando a mulher desobedece. O que o Daniel falou, ele não falou no microfone. O microfone está aqui? Está aqui comigo. Não, depois você fala, eu vou falar aqui, professor. Pode passar essa. Porque ele falou que existe até mesmo um instrumento para bater nas mulheres. O terceiro exemplo. O missionário Raymond Kolkola ficou chocado quando ele evangelizava os esquimós e um esquimó usou a palavra para se referir a uma mulher normalmente usada para animais. Então, uma palavra que ele usava para animais, ele usou se referindo a sua mulher. E ele disse: a mulher é treinada para fazer todo tipo de tarefa desprezível. A ideia de treinada aqui na nossa língua seria adestrada. Você usa essa palavra o quê? Para animais, não é? Então, na língua deles era a mesma palavra. Para animal, ele usava se referindo às mulheres. Ela é adestrada para fazer todo tipo de tarefa desprezível. A mulher esquimó é usada para suportar as fraquezas e os apetites dos homens. O relacionamento do esposo com a sua esposa, o missionário conta, parecia um relacionamento de um mestre e de um escravo, desvalorizando, obviamente, a mulher. Agora, um exemplo que é mais corriqueiro na nossa cultura ocidental, a pornografia. A pornografia é essencialmente machista. Ela objetifica a mulher. A mulher se torna, então, um objeto de prazer para o homem. Óbvio, é claro que a Bíblia proíbe a pornografia,
E a pornografia, ela traz males não somente espirituais, mas também psicológicos. O homem que assiste pornografia, ele pode querer que a sua mulher faça aquilo que ele assiste. Ou ele pode idealizar o que seria uma mulher ideal, que é totalmente diferente da mulher que ele tem em casa. Então, os males psicológicos são grandes, desestruturam a família, e para o homem que é solteiro, a pornografia, ela faz com que ele tenha dificuldade para o relacionamento conjugal, porque ele tem uma visão totalmente diferente do que é uma mulher, do que é um relacionamento. Então a pornografia, sem dúvida nenhuma, é um dos males da nossa sociedade hoje, que objetifica a mulher, que traz males tanto para o marido quanto para a esposa, né? E que ultimamente tem tentado entrar na nossa sociedade como algo normal. É muito fácil qualquer criança hoje acessar pornografia na internet. É muito fácil. Só jogar no Google qualquer termo chulo, qualquer termo promíscuo, que vai ter vários vídeos, várias cenas, várias imagens acessíveis. Pornografia é o símbolo da decadência ocidental, na qual mulheres são feitas objetos do abuso e da violência masculina. Então esses são exemplos de machismo. Agora o feminismo. Está aí a imagem clássica do feminismo. A tela está um pouco azul aqui para a gente, né? Está roxa, né? Tá. Mas é colorido. Não sei se é o cabo aqui que está. Não está muito preso. Essa é uma das imagens clássicas. A mulher com uma roupa de trabalho que eles usavam nas fábricas, né? Mostrando aí que as mulheres são fortes. Olha o músculo dela. Feminismo. A primeira onda, tem uma foto das primeiras feministas, elas estão reivindicando o que aí na placa? O direito ao voto. Isso lá nos Estados Unidos. Elas lutaram pelo direito à educação, lutaram pelo direito ao voto, lutaram por acesso ao serviço público, que era restrito a homens, e equiparação de salários. A maioria das mulheres faziam a mesma coisa, mas ganhavam menos. E trabalhavam mais em algumas situações. Né? Então você tem direito à educação, direito ao voto, acesso ao serviço público, equiparação de salários. Esses direitos são direitos legítimos ou não? Claro que são. A equiparação salarial ainda até hoje não continua. Existe sim, isso em todas as áreas, né? Há uma discussão quanto a isso, né? Da questão do salário. Alguns vão argumentar que elas têm outros direitos, que faz com que o salário se torne proporcional, mas a discussão hoje é totalmente diferente da discussão de séculos atrás. As coisas eram bem mais difíceis. Conta-se na história que uma das mulheres, para chamar a atenção do rei para a causa feminista, ela se lançou contra o cavalo do rei. E aí o cavalo passou por cima, ela morreu, mas aquilo ali chocou a sociedade. As mulheres eram exploradas e oprimidas. Então, os primeiros movimentos feministas tinham isto como alvo, a reivindicação de direitos legítimos. O tempo foi passando, nós estamos já na terceira onda, muda-se até mesmo o símbolo do feminismo, e o feminismo ele começa a trazer algumas consequências. Por exemplo, realização profissional em detrimento da família. Acontece essa questão de enfatizar, né? A mulher ela só é digna quando ela exerce um trabalho profissional, corporativo. Mas não, ela tem a escolha. Não significa que a mulher que está em casa ela tem menos valor do que aquela que trabalha em empresas e etc. Mas hoje você vê a ênfase no quê? Nesse mundo consumista. De que a mulher só é valorizada se ela tiver uma carreira corporativa.
né? Então você vê uma ênfase na realização profissional em detrimento da família. Porque o marido trabalha, a esposa também, e na maioria das vezes as crianças são criadas pelas babás, e você percebe que elas têm mais da educação das babás, das mães, do que da própria família. Então é comum acontecer de a criança dizer alguma coisa que a mãe nunca ensinou, usar alguns termos. Até aí, quando são questões culturais, tudo bem. O duro é quando começa a adquirir alguns algumas atitudes que questionam o caráter da criança. É um perigo. E isso é lógico, eu estou falando daquela pessoa que passa, que acorda às 6 horas da manhã, vai para o trabalho, deixa a criança na creche ou com uma babá e só volta 10 horas da noite. Não tem nenhuma relação com os filhos. Equiparação dos maus costumes masculinos. Lógico que isso daqui, irmãos, eu estou falando de extremos. De algumas conclusões, de algumas... esqueci o termo. De algumas implicações extremistas. Por exemplo, a equiparação não dos salários, mas dos maus costumes masculinos. Reverendo Daniel Manuel faleceu, acho que no ano passado. Ele fez pedagogia. E quem faz pedagogia, ou quem fez, sabe que na maioria das vezes os alunos são mulheres. E uma das mulheres, ele estava numa sala que só tinha ele de homem, uma das mulheres o desafiou para um debate sobre feminismo. E aí ele falou se seria um debate amigável, ele perguntou se seria um debate amigável, ela disse que sim, então ele aceitou. E ele deu a palavra para elas. Ele achou muito esquisito como elas defendiam os supostos direitos. Elas diziam, olha, nós vivemos numa cultura machista, em que o homem, ele chega a hora que quer em casa, mas a mulher não pode fazer isso. O homem, ele passa boa parte do tempo bebendo com os amigos, mas a mulher é mal vista se ela faz o mesmo. O homem, ele pode ter várias mulheres, e o homem que faz isso, ele é considerado o garanhão. Mas as mulheres, se fizerem isso, já sabem do que elas são chamadas. Então elas colocaram as suas reivindicações, as suas queixas nesses termos. Quando foi a vez dele falar, ele falou assim, olha, eu acho que existem muitos direitos que as mulheres devem procurar. Mas o que vocês citaram não são direitos. São coisas ruins que homens fazem. E vocês querem fazer a mesma coisa, repetir o erro, o mau exemplo. Qual é a mulher que quer ser trocada pelos amigos do marido? Nenhuma. Mas será que um homem também gostaria de estar nessa situação? Será que esse seria a melhor forma de resolver? E eu já vi casais fazendo isso, até mesmo casais cristãos, que se distanciaram um pouco, mas o marido começou a frequentar bares com os amigos do trabalho, etc. E a mulher, para chamar a atenção, fez a mesma coisa. Não, está copiando um erro. É tanto o erro do homem quanto da mulher que faz isso. Não? Outra consequência, o sensualismo exacerbado. Isso daqui é uma controvérsia, é uma contradição. Porque lembre-se que uma das expressões machistas é a pornografia. É objetificar a mulher. E a mulher reivindica para si o direito de andar de forma sensual, de uma forma exacerbada. Na verdade, quando ela faz isso, ela está sustentando o quê? A objetificação machista do homem. É esquisito alguns, eu não entendo. Alguns protestos das feministas atuais, em que elas fazem as marchas não vou usar o termo, não é? Das mulheres promíscuas. É outro termo mais chulo, não é? E elas saem sem a parte de cima, algumas saem nuas. Isso não é um protesto legítimo. Porque o homem que vê ali, ele não olha aquilo e diz assim, olha, realmente, agora eu estou vendo que elas têm direitos. Não. Eles gostam. É isso mesmo. Porque é um protesto que sustenta o machismo, que objetifica a mulher, que vê a mulher apenas como instrumento, como um pedaço de carne.
a depreciação do homem. Eu esqueci de passar um vídeo aqui, mas acho que vocês viram. A Bombril fez alguns comerciais bem pesados. Vocês viram? O homem não presta para nada. O que vale mesmo é o produto de limpeza. A mulher é uma diva e o homem é... Devagar. E o homem é devagar? Foram vários, né? Esses comerciais, embora sejam engraçados, na verdade ele está escondendo um feminismo, não daquele da primeira onda, mas um feminismo muito parecido com o machismo. Não se combate o machismo, frases que diminuem a mulher, trocando apenas de lado e diminuindo o homem. Eduardo? Que parece que elas exigem o direito de se vingar dos homens. Né? É verdade. Então repare que isso daí parece mais uma reação mimada, né? Uma reação assim sem muita base, sem muita legitimidade. E o aborto. Foi hoje que eu passei pela Catedral da Sé. Eu fiquei sabendo, mas hoje eu vi com os meus próprios olhos. As feministas picharam toda a Catedral da Sé, pedindo aborto, útero livre, Estado laico, pincharam. E aquela tinta é muito difícil de sair, né? Então está muito borrado lá, porque eu não lembro quem tentou limpar, não lembro se foram mulheres. Nos jovens, no católico, cristão também tinha até protestantes que serão medo. Sim. Foi tentar não limpar lá com esponja. Também você está dizendo que foram jovens cristãos, né? Até mesmo protestantes que limparam com esponjas e tal, etc. Mas ainda dá para ver. Se você passar na Catedral da Sé, você vai ver. Ela está toda arriscada, está toda pinchada. Foi um movimento feminista. Nessa discussão sobre aborto, né, elas reivindicando o direito ao aborto. E uma das máximas é: meu corpo, minhas regras. Agora elas se esquecem que o corpo que está dentro dela não é dela. Não é o corpo dela. Não é uma escolha da mulher. E, irmãos, o aborto que elas reivindicam não tem nada a ver com a mulher que foi abusada, porque isso já é amparado por lei no Brasil. Mas é aquela mulher que teve um relacionamento casual e que gerou filho, mas agora ela não pode estragar a sua carreira. Então qual é a melhor saída? Mata-se a criança. A busca pela decisão ao aborto de forma arbitrária e pessoal. Se eu quero abortar, eu tenho direito e etc. Então essas são uma das implicações dessa terceira onda, que são contrárias à palavra de Deus, diferentemente daquelas da primeira e da segunda onda do feminismo. Aqui eu iria passar o vídeo, mas não vou passar. Agora, nossa cosmovisão. Lembra que nós falamos muito de cosmovisão nos últimos estudos? O que é cosmovisão? A ideia é como nós entendemos, como nós enxergamos o mundo. Desse modo, entendemos que tanto o machismo quanto o atual feminismo são distorções da relação ideal entre o homem e a mulher. Então, o cristão, ele olha tanto para o machismo quanto para o feminismo e diz: isso são distorções. A questão não é optar por um dos dois. Não. As duas posições são distorções do ideal de Deus para o homem e para a mulher. E como nós chegamos a essa conclusão? A partir de uma cosmovisão bíblica, a partir de pressupostos bíblicos que fazem com que eu interprete a minha realidade. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu entendo que a Bíblia é a vontade de Deus, e Deus revela a nós como Ele estruturou as coisas, eu digo, tanto machismo quanto feminismo são distorções. São extremos, que quem estiver em um dos dois está errado. Baseado no que afirmamos isso? Qual o ideal? Qual o nosso critério para considerarmos ambas posições como distorções? A Bíblia. Primeiro, o que a Bíblia diz sobre a criação? Abra aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27.
E outra pessoa abra no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Primeiro Gênesis 1, versículo 26 ao 27. E depois Gênesis 2, do versículo 1 ao 3. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se atestam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Criou macho e fêmea. Ok. Agora, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todos o seu exército. E havendo Deus terminando no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O que está acontecendo aqui? Deus, Ele criou todas as coisas. No 7º dia Ele descansa. Ele cria, e tem uma sequência muito importante que nós vemos nesse capítulo 1. No final, Ele cria a humanidade como coroação de toda a criação, de tudo aquilo que Ele fizera. E Ele cria a humanidade de uma forma diferente. Uma forma que Ele não tinha criado os animais. Qual é essa forma? O homem é a sua imagem e semelhança. Mas só o homem? A mulher também. A mulher também. Então repare, homem e mulher são iguais no que se refere à imagem e semelhança de Deus. E Deus dá a sua imagem e semelhança a homens e mulheres e dá uma ordem. Qual é a ordem? Domine sobre tudo. Era só para o homem? Para a mulher. E nós já vimos que esse dominar se refere a desenvolver as criações, a descobrir os tesouros ocultos. A ciência que torna isso possível, o conhecimento, é tanto para o homem quanto para a mulher. Gerar cultura é tanto para o homem quanto para a mulher. Não é uma atribuição somente para o sexo masculino. Deus colocou homem e mulher para dominar a terra e deu a eles o mandato espiritual. Ou seja, guardem o 7º dia, porque Deus descansou, no sentido de que Ele contemplou toda a sua obra. E é interessante que lá em Êxodo capítulo 20, quando fala sobre os 10 mandamentos, os 10 mandamentos sempre começam com não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quando chega no 4º mandamento, ele começa como? Ele diz, não, é isso que começa? Não deixem de guardar o sábado, o dia de descanso? Não, ele começa, lembra-te. Lembra-te. Interessante o termo, né? Por que lembra-te? Significa que era algo que eles já sabiam, que eles deveriam apenas lembrar. E eles sabiam do quê? Que Deus instituiu a guarda de um dia para adoração desde a criação. Ou seja, esse dia era reservado para a adoração a Deus. E Deus instituiu que tanto homem quanto mulheres o adorassem. Então, homens e mulheres são iguais no que se refere à dominação, ao desenvolvimento da terra, e também iguais no que se refere ao relacionamento com Deus. Deus não olha e diz assim, agora eu estou falando com um ser inferior, a mulher. Não. Neste relacionamento espiritual, homens e mulheres são iguais. Há também um mandato social, lembram? Abra lá em Gênesis 1, versículo 28. Gênesis 1 e 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a,
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ok. Eu vou ficar só com a parte A do versículo, porque a B nós já comentamos. E diz, e Deus os abençoou. Plural. Homem e mulher. E disse ao homem e à mulher, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Está falando, criem nações, famílias, sociedades. Esse mandato cultural, ou melhor, esse mandato social é para homem e para mulher. Criar sociedade, relacionamentos. Esse mandato social tanto para o homem quanto para a mulher. No capítulo 2, 18 ao 25, nós lemos, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Na NVI está que lhe correspondesse. O pato tinha pata, o cavalo tinha égua, mas o homem não tinha ninguém que fosse correspondente a ele. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, o primeiro poema do mundo. Você pode não saber o último, mas o primeiro poema do mundo foi este. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Este texto também fala sobre o mandato social, questão de relacionamento. E olha o versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A palavra uma aqui no hebraico é errad. Agora abra lá em Deuteronômio, capítulo 5. Vamos ver se é isso mesmo. Se não for o 5, é o 6. É o 6, irmãos. Leia o versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ok. Isso mesmo. Na impressão que errou, né? Puxa vida, o que esse versículo tem a ver com o versículo lá em Gênesis, no capítulo 2? Lembra que eu enfatizei a expressão uma só carne? A palavra uma ali, que é errad. Essa palavra uma aparece aqui de novo. No capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio. Quando diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a mesma palavra hebraica, é errad. E o que errad significa? É uma no sentido de unidade. Quando homem e mulher se unem num relacionamento íntimo, eles se tornam uma unidade. Uma unidade, ela sempre é composta de outras coisas. Por exemplo, quando você pega um cacho de uva, você está falando de uma unidade, não está? Por quê? Porque tem outras uvas, não é? Quando você pega um cacho de banana, você está falando de uma unidade. Porque tem outras bananas. O judeu tinha duas palavras. Quando ele queria falar de unidade, ele usava errad. Quando ele queria falar de por exemplo, um lápis, quando ele ia comprar um lápis na papelaria, ele usava yashid. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim como homem e mulheres, quando se unem, se torna uma só carne, Deus é uma unidade. Nós temos na essência divina, sabemos que na essência divina ela se consiste em quê? Em Pai, Filho e Espírito Santo. Interessante, né? Que essa união de homem e mulher é uma imagem e semelhança da unidade divina.
da relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito sério e profundo. Deus inspira Moisés a usar as duas palavras erradas que ele usa para si mesmo quando se define como o único Deus, a unidade. Ele diz, eles se tornam uma unidade. Na matemática de Deus, eles são 2, 2 mais 2 é igual a 1. Uma unidade. Daí a importância do mandato social, dessa relação. Mas há também um mandato cultural. No versículo 28 nós falamos da questão de dominar a terra. Repare que estes capítulos, o capítulo 1, ele fala da igualdade. Deus diz, vocês vão dominar a terra. Vocês são imagem e semelhança. Então Deus está dizendo, no que concerne a imagem e semelhança, homem e mulheres são iguais. No que concerne ao mandato espiritual de se relacionar com Deus, homens e mulheres são iguais. No que concerne ao mandato cultural, né, de dominar sobre a terra, homens e mulheres são iguais. Mandato social, que eu acho que eu inverti, né? Que é a ideia de você se relacionar e formar sociedade, homens e mulheres são iguais. No capítulo 1, a ênfase é sempre na igualdade. Deus dá a mesma ordem para o homem, a ordem que o homem dá para a ordem que Deus dá para o homem, ele dá para a mulher. A ênfase aí no capítulo 1 é a igualdade. Quando chega no 2, você vê complementaridade. O homem não tinha achado ninguém que lhe fosse idônea, que lhe correspondesse. Ele não tinha uma auxiliadora. Repare, agora ele está falando de duas coisas diferentes. Está falando de papéis diferentes, mas que se complementam. Com certeza, a maioria de vocês aqui já brincaram de quebra-cabeça, não é? E as peças são todas iguais, são? Não. Elas são diferentes. Mas elas não se complementam? Então, homens e mulheres são iguais, homens e mulheres são diferentes, mas essa diferença é complementar, não é de superioridade. É de união para que gere unidade. Então, vamos falar primeiro da igualdade. A história da criação nos mostra a igualdade fundamental dos sexos. Tudo que é essencialmente humano nos homens e nas mulheres reflete a imagem divina. Tudo que é essencial ao ser humano. Por exemplo, o pecado é essencial ao homem? Sim ou não? Quando nós pensamos na nossa época, nós vamos dizer assim, o pecado é essencial ao ser humano porque faz parte dele. Não, mas essencial é aquilo que faz com que eu seja o que sou. Que eu tirando aquilo eu deixo de ser. Ou seja, quando Deus ele cria homem e mulher, ele cria em pecado, então, não é? Não. Ele cria o homem e a mulher em estado de pureza, de inocência. E quando eles estavam nesse estado de inocência, de pureza, eles eram qualquer outra coisa a não ser homem e mulher? Não, eles eram homens e mulheres, mesmo sem pecado. Quando nós estivermos no céu, nós teremos pecado? Então, por não ter pecado, nós deixaremos de ser homens e mulheres? Não. Então, repare que o pecado não é essencial à humanidade. Porque se fosse essencial à humanidade, se eu tirasse, eu deixaria de ser homem. Então o pecado não é essencial à humanidade. O pecado ele é um acidente. E por não ser essencial, Cristo Jesus nos purifica de todo pecado e nos transforma, nos redime, para que nós continuemos sendo homens e mulheres, mas agora perfeitos, logicamente, no céu. Então o pecado não é essencial à humanidade. Mas existem outras coisas que são essenciais. Por exemplo, relacionamento. Homens e mulheres se relacionam, se relacionam? Isso é essencial à humanidade? É. E isso reflete o quê? O Deus que se relaciona. E antes de Deus ter criado tudo isso que nós vemos, ele já se relacionava entre as pessoas da Trindade. O homem e a mulher são seres criativos, não são?
Isso é essencial à humanidade. E isso reflete o quê? Um Deus criador. Então, homens e mulheres refletem a imagem divina e carregam igualmente a imagem e semelhança de Deus. Não tem essa de que o homem é mais a imagem e semelhança de Deus e a mulher é menos, ou o contrário. Não, eles carregam a imagem e semelhança de Deus igualmente. Por isso que eles são iguais. Assim somos igualmente chamados para dominar a terra, cooperar com o Criador no desenvolvimento dos recursos dela para o bem comum. Até aí tudo bem, irmãos? Dá para entender essa questão de igualdade? Então, homens e mulheres, nesse sentido, são iguais. Mas existe o outro aspecto, que é a complementaridade. Homens e mulheres são iguais e homens e mulheres se complementam. E eles só podem se complementar à medida que eles são diferentes. Interessante isso, né? Ao mesmo tempo que são iguais, eles se complementam porque são diferentes. E no que eles são diferentes? Antes disso, teve um livro que ficou muito conhecido, se tornou um best-seller, que é Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. O que o autor queria passar para os seus leitores é que homens e mulheres são totalmente o quê? Diferentes. A ponto de dizer que um é de Marte e o outro de Vênus. São de planetas diferentes. Essa é uma verdade, mas que não pode ser... mas é só um lado da moeda. Ele enfatizou muito a questão das diferenças. Mas a Bíblia diz, não, eles são iguais em alguns aspectos. Mas ele enfatiza o quê? O aspecto que eles são diferentes. E também a Bíblia diz que homens e mulheres são diferentes em outros aspectos. Então, apesar de homens e mulheres terem igualdade, eles não são iguais. Igualdade e identidade não devem ser confundidas. Olha que interessante. Eles são iguais, mas no que se refere à sua identidade como homem e mulher, nós somos diferentes. Tem algo em mim que me define como homem. E você já pode imaginar várias coisas. Não é? Das questões fisiológicas até mesmo das psicológicas. Então, em questão de identidade, eles são diferentes. Somos diferentes uns dos outros e nos complementamos por meio da qualidade distintas de nossa sexualidade, tanto psicológicas quanto fisiológicas. Dá para entender até aqui isso também? Então, o que se refere à nossa identidade de homens e mulheres, somos diferentes. Aí isso vai bater de frente com a ideologia de gênero, que ignora isso, dessa diferença de homens e de mulheres. Porque o menino, por exemplo, eu vi um vídeo, eu não trouxe para passar aqui, mas os irmãos podem achar no YouTube, que ele mostra que a educação, ela é mais aplicada, a nossa educação, no geral, educação ocidental, ela é mais aplicada à mulher do que para o homem. Por exemplo, se você pede para uma... Aí ele dá exemplos, a mulher dando exemplos, essa professora, essa pedagoga nos Estados Unidos. Ela mostra redações. Então a redação da mulher é uma redação que é mais romântica, que conta histórias, que tem início, meio e fim. É uma história assim que você entende e geralmente, por isso as meninas tiram as melhores notas. Mas só que o homem, isso na pesquisa, né, foi reparado que ele fala de lutas. O menino conta do fulano que brigou com o outro, do castelo, e que eles saíram brigando, que eles cortaram a cabeça um do outro, e etc. E aí a professora olha a redação da menina, e olha a redação do menino, ela dá 10 para a menina, e vai dar uns 5 para o menino. E o vídeo, ele dizia assim que a professora, ela erra quando faz isso. Porque ela se esquece que homens e mulheres são diferentes. É normal que o menino goste mais de ação. É normal que o menino goste de brincar de espada. Pega um pau e já quer bater. Que a menina, ela goste mais de boneca. Irmãos, lógico que isso tem exceções. Né? E isso não vai dizer que a menina é lésbica ou não. Esse daí é o problema. Porque a gente já cria um estereótipo e aí força a criança a ser o que ela não é, só porque... Mas na maioria das vezes é natural que os meninos se inclinem para
ação, para filmes de guerra e etc. Mas isso aponta o quê? Para os papéis diferentes. Deus nos fez distintos para que pudéssemos cumprir diferentes papéis. O marido, especificamente, tem a responsabilidade dada por Deus de prover, proteger e liderar sua família. E as mulheres têm o papel de serem auxiliadoras e submissas aos seus maridos. Quando fala auxiliadora e submissa, isso dói no ouvido. Principalmente na nossa cultura, que ela está muito carregada de um contexto pejorativo, de inferioridade. Peraí, mas você não falou que eles são iguais? Sim, são iguais, mas quanto à identidade são diferentes. Essa diferença se complementam. E homens e mulheres têm papéis diferentes quanto a isso. Vamos ver primeiro o papel do homem. Vamos deixar o mais difícil para depois. Primeiro, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O homem é o cabeça da mulher. Isso implica um grau de liderança. E a melhor forma de expressar essa liderança não é em termos de domínio. Não é a liderança assim, eu sou superior, então eu exerço um domínio sobre a mulher. Mas a melhor forma da Bíblia mostrar isso para nós, de um homem entender essa liderança, esse grau de liderança, é a responsabilidade. Não é que o homem lidera por ser superior à mulher, mas ele lidera porque Deus o deu essa responsabilidade. É diferente. É uma responsabilidade. E responsabilidade, em alguns casos, significa fardo. É um fardo pesado que o homem deve levar. E como que essa responsabilidade ela é praticada nos relacionamentos? Primeiro, a responsabilidade de liderar. 1 Timóteo 2, versículo 13. Eu vou pedir para o pessoal do som, se puder, se não, tudo bem. Se tiver como localizar um vídeo no YouTube que chama Bata Nela. Estão assustados, né? Bata Nela. É uma entrevista com umas crianças italianas. E aí eles perguntam para o menino se ele tem coragem de bater na menina. É interessante isso. Se vocês acharem, no final nós assistiremos. A mulher foi feita depois do homem. O que diz aí em 1 Timóteo 2, versículo 13? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ok. A mulher foi feita depois do homem e a partir do homem. Abra lá em 1 Coríntios 11 e 8. Versículo 8. Porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Agora o versículo 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Repare, esses textos estão dizendo que a mulher foi feita depois do homem, a partir do homem e para o homem. E o que isso significa? O vídeo já está aí? Depois a gente passa. Segura um pouquinho aí. Obrigado, ótimo. Primeiro, o homem ele recebe essa responsabilidade de liderar, biblicamente, por direito de primogenitura. Na Bíblia, nós vemos que o primogênito ele herdava o domínio sobre os recursos e a responsabilidade de liderar a família. Então a mulher foi feita depois do homem. Logo, na criação, o homem é o primogênito. Daí a responsabilidade de liderar.
quando Eva foi tirada de Adão e trazida a ele, este a denominou mulher. E a ideia de designar um nome estava relacionada à autoridade. Ou seja, lógico, hoje tem uma cultura aí de que você tem que esperar a criança crescer, chegar à idade do conhecimento para ela dizer que nome que ela quer. Mas qual é o problema disso? Por mais simples que seja, que isso tira a autoridade do pai, dos pais. Então a ideia de dar nome está relacionada à autoridade também, questão de liderar. E é o homem que olha para a mulher e diz: essa será chamada varoa, pois do varão foi tirada. E ela foi feita não como uma decisão tardia, ou seja, um plano B de Deus. Né? Deus fez isso, agora é o plano B, porque eu esqueci de fazer uma mulher. Eu dei um par para todo mundo aqui da criação, mas para o homem eu esqueci. Não. Também não foi feita como um brinquedo, mas como uma parceira e companheira de trabalho, que deveria compartilhar com ele o serviço de Deus e a mordomia da terra. Interessante, né? Ideia de complementaridade. Então, para o homem, não no sentido de como um brinquedo, como uma escrava, não. Era no sentido de que os dois iriam trabalhar juntos para dominar sobre a terra, para exercer mordomia sobre a terra. O homem também tem a responsabilidade de amar sacrificialmente. Responsabilidade de liderar, mas também de amar. E como amar? Efésios 5, versículo 25 ao 27, está escrito ali em cima. Diz: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Como que o marido deve amar a sua esposa? Como Cristo amou a igreja. Aí a pergunta é: como Cristo amou a igreja? Ele se entregou a si mesmo. Ele se sacrificou. É? O homem tem a responsabilidade de liderar. Você falou, legal. Mas ele também tem a responsabilidade de amar sacrificialmente a mulher. Quando eu falo isso, os homens não gostam, mas amar sacrificialmente não significa apenas você se jogar na linha de frente do tiro, mas lavar a louça de vez em quando. É o sacrifício, não é? Eu vou dizer que muita briga conjugal acontece porque um decora o papel do outro. Ah, você tem que me amar como cristão da igreja, você tem que me servir. Aí fica, um decora o papel do outro e ninguém faz nada. É verdade, mas um decora qual é o seu papel, né? Exatamente. Muito bom, Eduardo. Ele também tem a responsabilidade de cuidar. Tem a responsabilidade de liderar, de amar sacrificialmente e de cuidar. Efésios 5, versículo 28 ao 31. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Olha que interessante, sempre o exemplo é Cristo. É Cristo que lidera a igreja, que é o cabeça da igreja. O homem, cabeça da mulher, liderança. É Cristo que se sacrifica pela igreja. O homem deve se sacrificar pela mulher. E agora ele usa o termo, dizendo que Cristo cuida da igreja. E o homem deve cuidar da sua mulher. Não é? Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como Cristo o faz com a igreja. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Se você se tornar uma só carne, você não faz mal para sua carne, faz? E quando você faz mal para sua mulher, você está fazendo mal para quem? Para sua carne, porque os dois são uma só carne. Pode passar o vídeo agora, por favor.
ti chiami? Pietro. Fulvio. Domenico. Quanti anni hai? Qual a sua idade? 9,5. 7. 8. Che vuoi fare da grande? Il pompiere. Você quer ser quando crescer? Il pasticcere. Il poliziotto. Il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace guardare. Salvo le persone. Che non piace a me. E lei è Martina. Aí fala que esta é a Martina. A carinha dos meninos. Che ti piace di lei? O que você acha dela? Le sue scarpe, le sue mani, i suoi occhi, i suoi capelli. Sensibilità solo i capelli. Tutto. Sarà bene la bambina. Si cancelli. E ora falle una carezza. Agora faz um carinho nela. Falle una boccaccia. Faça uma careta. E ora dalle uno schiaffo. Agora dá um tapa nela. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. Oh. Ce la do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con il fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché? Sono. Interessante, né? Você vê a expressão da imagem. La posso dare sulla bocca o sulla guancia? Você vê a expressão da imagem e semelhança de Deus na masculinidade, de como Deus criou. São crianças, né? É interessante que o menino diz, eu não posso bater nada porque Jesus não gosta. Porque eu sou homem. Homem não bate em mulher. E é assim que Deus criou o homem. Para liderar, para amar sacrificialmente a sua mulher e para cuidar dela. E não precisa nem ser crente para saber disso. É lógico que para nós que somos crentes, isso deve estar mais claro em nossa mente. Então esse é o papel do homem. Se resume nessas três funções. Agora o papel da mulher. Quando Deus criou Eva, Ele a criou para ser a auxiliadora de Adão. É o que diz lá em Gênesis 2, versículo 18. Auxiliadora indica menor autoridade, mas não significa alguém que seja inferior. Não sei se dá para entender isso. É menor autoridade, mas não é inferioridade. E o próprio Deus é muitas vezes chamado na Bíblia de o nosso auxiliador. Salmo 33, versículo 20. A nossa alma espera no Senhor. É o nosso auxílio e o nosso escudo. A nossa alma espera no Senhor. O Senhor é o quê? Nosso auxílio e escudo. A mesma palavra hebraica que fala que a mulher é auxiliadora é usada para Deus aqui. Ele é o nosso auxílio. E será que é difícil para a mulher expressar esse caráter de Deus para com o seu povo?
Isso é uma bênção. Eu lembro que uma vez eu preguei só usando essas expressões, que Deus é o nosso auxílio. Aí teve uma irmã que falou assim, olha, depois do culto, essa mensagem foi muito boa, eu gostei muito, e eu estou feliz porque agora eu consigo aceitar o meu nome, porque eu não gostava do meu nome. Aí eu não entendi nada, eu falei, acho que ela não entendeu também o que eu preguei. Ela falou, porque meu nome é Maria Auxiliadora. E eu odiava esse nome. Mas agora eu entendo ele como uma bênção, porque Deus é o meu auxílio, Deus é o auxílio do seu povo, e eu posso ser isso para o meu marido e para as pessoas que estão ao meu redor. Ser auxílio. Aí entra a palavra, que talvez seja a palavra mais difícil. Né? Tanto uma quanto a outra, auxiliadora e submissa, são palavras que têm uma conotação pejorativa. Se você vai visitar alguém, se você está doente, aí chega lá o Marcos, o pastor vai te visitar, e chega eu lá. Aí você olha e fala, mas e o pastor, não veio? Né? Que auxiliador, ou auxiliar. Então, tanto a palavra auxiliadora quanto submissa são palavras que não são difíceis de compreender por causa do nosso contexto. Efésios 5, versículo 22 ao 24, nos é dito, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Vamos entender melhor essa expressão submissa. Submissão não significa estar debaixo dos caprichos despóticos de um homem. Um homem que diz, você é submissa, vai fazer o que eu quero. Não é nesse sentido. Antes, significa reconhecer e não usurpar a responsabilidade masculina. E quais são as responsabilidades masculinas? De liderar, amar sacrificialmente e cuidar da sua esposa e do lar como a sua própria carne. São atribuições do homem. A mulher é submissa nesse sentido que ela reconhece que esses papéis são do homem e ela não pode usurpar. Independente se seu marido é crente ou não. Esses três papéis, essas três responsabilidades são do homem. E a submissão é nesse sentido de que a mulher reconhece. Ela não usurpa. Evitando alguns erros. Wayne Grudem, um teólogo, ele fez essa tabelinha e ele usa essas expressões. E é muito interessante. Olha que legal. Ele fala de erros de passividade e erros de agressividade. E na terceira coluna ele fala do ideal bíblico. Então, dois tipos de erros que tanto homens e mulheres cometem são erros de passividade, erros de agressividade. Por exemplo, um erro de passividade que o marido pode cometer é ser frouxo. É um erro de passividade. O marido que não desempenha o seu papel de liderar, de amar e de cuidar, é um marido frouxo. E é um erro de passividade. E é interessante que o marido... Eu estou usando muito essa palavra interessante. Gente, tem que parar com isso. Interessante, que eu uso muito interessante. E perceba que este erro do marido de passividade leva a mulher a errar também. Já perceberam? Porque quando a mulher percebe que o marido ele é passivo, ele é frouxo, as coisas têm que andar, não tem? E o que ela faz? Então o homem leva a mulher a errar. Quando ele não assume o seu papel. Mas a mulher também pode cometer um erro de passividade, ao pensar que ela é um capacho. A Bíblia falou que eu sou submissa, e eu entendo que submissa é eu me humilhar, é eu viver em situações desprezíveis. Não, isso é um erro da mulher. Porque Deus não fez a mulher para que ela fosse capacho, brinquedo de um homem. Há um versículo aqui, né, de Efésios, que fala que a mulher deve ser sujeita ao marido, que ela deve ser...
Estava ligado, pode falar. Que a mulher deve ser sujeita ao marido como, né, a igreja está sujeita a Cristo, né? Exatamente. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então a igreja tem um privilégio de ter o Cristo como seu cabeça, né? E assim a mulher tem que pensar com respeito ao seu marido também. Exatamente. Fica mais fácil. Não é uma situação de inferioridade, de opressão, mas de cuidado amoroso. Então a mulher, ela não pode cometer o erro de passividade e ela o faz quando pensa que é um capacho. Mas há erros de agressividade. Quando o marido pensa que ele é o manda-chuva, é o tirano. Quando ele faz o que ele quer. Quando ele humilha. Quando ele é agressivo, tanto fisicamente quanto verbalmente. Isso é um erro. Erro de agressividade. Mas não é só o marido que comete esse erro. A mulher também pode ter um erro de agressividade quando ela busca usurpar a posição do homem. Não, eu que mando aqui. Eu que... Não. Isso é usurpação. É um erro de agressividade. E qual é o ideal? O ideal é que o marido exerça um governo, a sua responsabilidade de forma amorosa e humilde. E qual é o ideal para a mulher? É que a submissão dela seja alegre e sábia. Alegre porque ela sabe que o marido está exercendo um ministério de para-choque. Ele toma a frente. A mulher, ela sente o choque, mas só que quem sente mais é ele. Ela sabe que a liderança dele é para proteger, porque ele a ama. Então é uma acolhida a essa autoridade de uma forma alegre, de uma forma sábia. Sábia porque ela sabe qual é o seu lugar. Ela não é capacho. Ela também não tem a responsabilidade maior de liderar, de prover. Mas ela aceita com sabedoria esse papel que lhe é dado biblicamente. Quando a mulher sabe que está vivendo com um homem que cuida dela, que assume a responsabilidade de liderar, que ama ela sacrificialmente e que a cuida como se fosse a própria carne, é mais fácil para ela assumir essa submissão alegre e sábia. Agora, por que será que nós temos tantas dificuldades de cumprir com os nossos papéis? Porque Deus nos criou em igualdade, como nós vimos, e em complementaridade, com papéis diferentes que se complementam. Mas depois da queda, as coisas mudaram. E tem um termo que Deus, inspirando Moisés, usa. Primeiro nós vemos a queda, e aí nós já vemos a relação sendo desconstruída do homem e da mulher. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? E qual é a resposta do homem? A mulher que me deste por esposa. Ele joga a culpa na mulher. Depois joga a culpa em Deus. Ela me deu e eu comi. A mulher que me deste por esposa. Já veja a consequência da queda. Ele não está protegendo ela, ele está jogando a responsabilidade para ela. Porque o dever primário de não comer o fruto era dele. E tem eu entendo que neste versículo é onde surge o machismo e o feminismo. Feminismo, não o legítimo, né? Esses atritos que nós vemos hoje. Deus diz para a mulher: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isso daqui é maldição. Está dizendo: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A palavra hebraica é machal, no sentido de agressividade. Deus está dizendo: vai haver conflitos entre vocês. E nós só entendemos bem esse texto quando nós lemos Gênesis 4, versículo 7. Abra lá, Gênesis 4, versículo 7. Eu vou ler aqui para ir adiantando, tá bom? Gênesis 4, versículo 7. Deus diz a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Aí essa expressão que vem agora é a mesma no hebraico do capítulo 3.
que Deus usa para a mulher. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quando Deus diz para a mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, o que ele está dizendo é, você vai tentar usurpar a posição do seu marido. Esse feminismo distorcido. E o teu marido te governará de forma agressiva, machismo. O que ele diz, aqui cumpre dominá-lo, ele fala para Caim. É um outro contexto. Né? Mas também cumpre, exatamente. Também serve para tanto o homem como a mulher que ela deve controlar o seu desejo de usurpação e o homem, o seu desejo de dominar, de governar agressivamente. De tirania. Exatamente. Mas o mesmo Deus que amaldiçoou, ele prometeu uma redenção. Que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. E em Cristo nós somos nova criatura. E devemos viver para a glória de Deus e não nos conformar com este mundo. O teu desejo será contra o teu marido e ele te governará. Deve ser substituído agora pela seguinte frase. Você aceitará sábia e amorosa a liderança do teu marido e ele te amará a ponto de dar a vida dele por você. A redenção muda. Agora Deus está dizendo o que vai acontecer por causa do pecado. Mas em Cristo, quando nós somos nova criatura, a mulher se dá conta do seu papel e o homem do seu. Ela aceita, sabe amorosamente a liderança, a responsabilidade do marido, e o marido a ama a ponto de dar a vida por ele. Por que é tão difícil viver assim? Lembre que Deus, quando Ele estruturou a criação como ela é perfeita, né? Homens e mulheres iguais, mas complementares, Ele viu tudo aquilo e disse, é bom. Mais à frente Ele vai dizer, é muito bom. Então Deus está dizendo, esse modo de viver é bom. E nós, por causa do pecado, discordamos de Deus, não é bom e queremos viver do nosso jeito. Mas o que é de fato bom? O que Deus disse o que é ou o que você diz o que é? Para nós assumirmos essa posição bíblica quanto ao casamento, quanto a homens e mulheres, nós devemos negar a nós mesmos e dizer, Deus sabe o que é bom. Se Ele disse que é bom assim, é assim que eu vou viver, com a graça dEle, com a direção do Espírito. E o casal que vive assim colhe frutos. Por último, homem e mulher são iguais diante de Deus. Homem e mulher são diferentes no que concerne aos seus respectivos papéis. Essa distinção, no entanto, não é desqualificadora, mas complementar. Em Cristo, a igualdade deturbada, assim como os distintos papéis do homem e da mulher, são restaurados, a fim de que vivamos para a glória do Senhor, para a nossa verdadeira alegria. São ensinos bem práticos, bem claros que a Bíblia nos dá. A Bíblia fala mais de como você deve viver do que sobre vitórias, sobre bênçãos, etc. Ela nos traz equilíbrio nas nossas relações. Eduardo? Só uma observação, né? Apesar da Bíblia deixar claro, né, qual deve ser a nossa posição, a gente enxerga assim, no mesmo meio evangélico, igrejas muito mais patriarcais, né, onde a mulher não fala no culto, não tem qualquer função, né? E igrejas em que tem mulher que tem o cargo de pastora, né? Então, assim, qual seria o meio termo, ou o caminho certo para isso, né? O mesmo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, nós lemos o texto. Deixa eu achar aqui. É 1 Timóteo, acho que é o capítulo 3. Se não for a primeira, é o capítulo 2. É o capítulo 2. Capítulo 2? É que é até meio pesado, né? Algumas palavras de Paulo. Vamos ver.
Dá a impressão de machismo, né? É o capítulo 2. Não é? É o versículo 12. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ele está falando aqui sobre o culto público, de como as coisas devem acontecer no culto público. Mas é importante que nós entendamos que esse não falar não está se referindo, por exemplo, a uma discussão que nós temos aqui, a mulher levanta, fala e etc. Não é isso que Paulo está dizendo. A ideia de falar é de exercer autoridade por meio da pregação da palavra. Ou seja, quando a mulher ela assume o cargo de pastora. A Bíblia ela não dá respaldo para ministérios femininos, pastoral. E aí você diz, mas não seria cultural? Não é cultural, porque qual é o exemplo que Paulo vai dar? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ele vai para o início de tudo, onde tudo começou, onde tudo era perfeito. E o padrão ideal sem pecado é o padrão de Adão e Eva na criação. Se você disser que isso é cultural, que isso é relativo, que o padrão de Adão e Eva não serve mais, você também pode argumentar que homossexuais podem ser pastores. Homossexuais que têm uma vida ativa, homossexual tal, etc. O que está acontecendo muito nos Estados Unidos e na Europa. Né? Eu já ouvi que algumas defesas, né, diziam que mas Paulo vivia numa época muito mais machista do que a nossa. Lá era um contexto diferente. Hoje, assim, a sociedade já aceita a mulher pregando. É verdade, é verdade. O contexto cultural era mais machista do que o nosso. Mas nós cremos na inspiração de Deus. E a inspiração preserva Paulo de erros. E a argumentação de Paulo não é cultural. Ele levanta Adão e Eva como paradigmas. É o mesmo argumento de Cristo quanto ao divórcio. Quando eles falam sobre a carta de divórcio, etc., se é lícito se divorciar da mulher, Jesus diz assim, não foi assim no início. Então, tanto Paulo quanto Jesus, eles se voltam para um padrão perfeito. E esse padrão perfeito nos serve de paradigma e de instrução de como as coisas devem ser. E Paulo está dizendo que esse papel de homem e da mulher é aplicado tanto no lar quanto na igreja. Não no sentido que o homem ele é superior, que ele prega mais do que a mulher. Não, você vai encontrar a mulher pregando melhor que o homem. A questão não é de capacidade intelectual, etc. A questão é que o fardo da liderança ministerial é dado ao homem. A mulher ela pode pregar? Sim. Sim, ela pode pregar, ela pode ensinar na escola dominical. E quando ela faz isso, ela não está exercendo uma autoridade própria. Foi delegada a ela essa função. Então a mulher ela pode pregar, ela pode ensinar, desde que o pastor seja um homem. Então ela tem essa função delegada de ensinar, de pregar, mas ela não assume a liderança, o fardo da liderança de uma igreja. Mas isso também é proporcional à igreja. Por exemplo, a igreja reformada não aceita, mas existem igrejas que aceitam. Nós, pelo menos, somos uma igreja presbiteriana, lá nos Estados Unidos tinha uma pastora. Mas não aceita por questões bíblicas. Ela e o pastor juntos. É por questões bíblicas, não é questões utilitárias, não. E existe, sim, igrejas que as mulheres acabam tomando a liderança. E fazem isso por frouxidão dos homens. E essa igreja que a gente foi uma igreja que se libertou de uma grande igreja, uma igreja muito conceituada e começou a aceitar o homossexualismo dentro da igreja. É porque você perde o padrão, você então, aquela outra igreja abrange, saiu, colocou uma pastora. Eu estava há poucos dias agora discutindo com uma moça que trabalha lá comigo, né, ela é da Assembleia de Deus,
pentecostal, né? E ela tem pastora lá, né? Independente de pastora. Ela está aconselhando uma pastora que o marido abandonou ela com outra mulher da igreja, e agora as duas ficam orando lá, mas a mulher liga para ela meia-noite e fica até 5 horas da manhã no telefone, uma orando pela outra e se aconselhando, não sei o que. Eu falo, está tudo errado. Está tudo errado que você tem que dormir. Eu já não aceito a questão de pastora e tal, né? E comecei, na minha ignorância aqui, né, bíblica, eu queria até que você passasse esse estudo depois para mim, se for possível, e aí eu ia ter mais argumentos para falar. Inclusive citei Timóteo, né, tudo para ela. Falei, isso aí acontece em muitas igrejas hoje porque os homens não estão exercendo o seu papel de liderança. Porque ela falou para mim, mas eu discordo de você, porque tem muitas pastoras que são uma bênção. Eu falei, mas ela não precisa ter o ministério pastoral para ser uma bênção. É a mesma coisa do presbítero, da diaconia, a presbítera, a diaconisa, né? A mulher, ela exerce o papel dela dentro da igreja muito melhor às vezes, mas ela não precisa ter o cargo. O papel, né? O papel de pastora, de presbítera. São assuntos que têm a mesma base, né? E são assuntos também diferentes. Nós poderíamos tratar até mesmo mais à frente só sobre a questão do ministério feminino. Porque existem outros argumentos que nós poderíamos levantar, questão de Débora, mas ela não exerceu uma liderança, etc. Que seria muito importante nós tratarmos isso, né? Mas isso ia levar mais tempo, né? Irmãos, vamos ficar em pé. No capítulo 6, a corrupção do gênero humano começou entre mulher e homem. Os homens viram que as filhas dos homens eram maravilhosas e eles... Está falando de duas descendências, né? Descendência de Caim e de Sete, que se unem lá na frente. Né? Vamos ficar em pé, irmãos? Desculpa adiantar e correr, que nós já passamos do horário. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, que mostra-nos de forma tão prática os nossos papéis distintos como homens e mulheres. Também mostra, ó Pai, que nós somos iguais diante de Ti, quanto aos mandatos que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Pai, a desempenhar os nossos papéis, não para o nosso orgulho, para interesses próprios, mas para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós sabemos que é tão difícil os relacionamentos por causa deste pecado, mas sabemos que Tu és poderoso para nos limpar de todo o pecado, para nos perdoar. E o Senhor nos faz novas criaturas e nos dá a condição no Teu Espírito para vivermos como o Senhor planejou em Tua palavra. Que assim façamos, ó Deus, para que Teu nome seja glorificado, para que tenhamos uma vida equilibrada e feliz. Leva-nos em paz aos nossos lares, ó Deus. Conceda-nos uma semana abençoada e que coloquemos em prática aquilo que aprendemos. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.